O chefe da máfia voltou para a mansão mais cedo do que o esperado e quase desmaiou ao ver o que estava diante dele. O riso das crianças ecoava no silêncio da tarde. Um som tão puro e tão estranho que Nathan Blackwell sentiu como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração até que ele esquecesse como bater. A pasta de couro italiana, cheia de contratos multimilionários e esquemas obscuros, escorregou de seus dedos e caiu com um baque seco no caminho de cascalho branco, algo que ele nem se deu ao trabalho de notar. Os olhos do homem que fazia toda Chicago se curvar não conseguiam processar o que estava acontecendo no gramado verdejante da propriedade que ele possuía. Lá, sob o sol derretido das 4 da tarde, seu filho Ethan, um menino de 6 anos que 5 dos melhores neurologistas dos Estados Unidos haviam diagnosticado unanimemente com autismo severo e perda permanente de conexão emocional, estava agarrado ao pescoço de uma mulher e rindo alto como se nunca tivesse conhecido a dor. Aquela mulher não era Serena, sua noiva perfeita e linda, nem qualquer uma das terapeutas caras que ele já havia contratado. Era Vivian Moore, a empregada doméstica. Nathan nunca havia olhado diretamente nos olhos por mais de 2 segundos. Uma jovem mulher com um uniforme verde barato e luvas de borracha amarelas brilhantes que reluziam ao sol. Ela estava rastejando na grama, fazendo sons divertidos de cavalo, totalmente despreocupada com as manchas verdes nos joelhos de seu uniforme. Ethan estava sentado em suas costas, seus bracinhos esticados como se quisesse abraçar o mundo inteiro, seu rosto radiante com uma felicidade que Nathan não testemunhava há 4 anos. 4 anos. 4 anos vendo seu filho sentado em uma cadeira de rodas cara, com os olhos vazios fixos no nada. 4 anos ouvindo os médicos explicarem que os músculos de Ethan haviam se atrofiado e endurecido, que o menino não conseguia sustentar o próprio peso corporal, que o riso era um reflexo que não poderia acontecer em sua condição. 4 anos gastando milhões de dólares nos tratamentos mais avançados, nos aparelhos médicos mais caros, nos chamados melhores especialistas, e agora uma empregada doméstica com luvas de borracha de $2 estava fazendo o que todo o seu dinheiro não podia comprar. A arma escondida sob seu terno, de repente, parecia pesada como uma pedra, puxando seu ombro para baixo. Nathan Blackwell, o homem que uma vez enfrentou o cano de uma arma inimiga sem pestanejar. O homem que deu ordens para cuidar de pessoas sem hesitar, agora estava parado como uma estátua diante da visão de seu filho rindo e brincando. O contraste era tão forte que parecia cruel. Seu terno de $15 mil contra o uniforme barato da menina. O poder de um chefe da máfia que aterrorizava uma cidade inteira contra a impotência de um pai que não conseguia fazer seu próprio filho sorrir. 5 neurologistas renomados, com todos os diplomas e reputação, haviam falhado miseravelmente, enquanto uma garota que não havia se formado na faculdade estava criando um milagre bem diante dele. A mente de Nathan girava tentando conciliar contradições que não tinham explicação. Naquela manhã, pouco antes de ele sair para uma reunião, Serena falara com ele com uma voz doce e preocupada, dizendo que Ethan precisava de uma dose maior de sedativos por causa de episódios agressivos incontroláveis. Ela disse que o menino havia arranhado uma enfermeira, gritado a noite toda e perdido completamente o contato com a realidade. Mas a criança que ria diante dele não parecia um paciente que precisava de sedativos. O menino estava vivo, sentindo, amando. Uma pergunta detonou na cabeça de Nathan como uma bomba atômica, destruindo todas as crenças que ele havia construído nos últimos 4 anos. Se seu filho podia rir, podia abraçar, podia brincar como uma criança normal, então quem havia mentido para ele? Quem o fez acreditar que Ethan era uma casca vazia, sem emoções? Quem roubou 4 anos da infância de seu filho e transformou o menino em um fantasma em sua própria casa? E, acima de tudo, por que Nathan sentiu o chão sob seus pés começar a tremer? Tudo o que ele sabia, tudo em que acreditava, tudo o que havia aceitado por 4 anos, estava desmoronando em ruínas. E nos escombros dessa compreensão totalmente revirada, apenas uma coisa estava clara de uma forma que doía. Alguém o havia enganado. Alguém pagaria por isso. Se você quiser saber a terrível verdade por trás dessa trama, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe o vídeo com amigos que amam drama. E não se esqueça de se inscrever para não perder o que vai acontecer a seguir. Nathan caminhou em direção ao jardim, cada passo pesado rangendo no cascalho branco. Aquele som áspero rompendo a frágil bolha de felicidade que flutuava sobre o gramado verde. Vivian ouviu e seu corpo inteiro travou,
como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre sua cabeça. Ela se virou e seu rosto empalideceu instantaneamente ao ver a alta figura de Nathan Blackwell se movendo diretamente em sua direção. Em sua mente, a voz fria de Serena ressoou imediatamente. A regra que aquela mulher havia repetido várias vezes no primeiro dia de Vivian nesta mansão. Não toque no jovem mestre. Toque nele e você será demitida imediatamente, sem carta de recomendação, sem qualquer tipo de compensação. Vivian rapidamente colocou Ethan na grama, tão apressada que quase fez o menino cair. Ela caiu de joelhos, com a cabeça baixa, sem ousar levantar os olhos para o dono da casa. Suas mãos, ainda dentro das luvas de borracha amarelas brilhantes, tremiam na frente do peito, como alguém esperando uma sentença de morte. Seu coração batia forte, como se quisesse saltar das costelas, e sua respiração ficou rápida e superficial. Ela havia cometido um erro fatal. Ela havia quebrado a regra mais importante, e agora perderia o único emprego que a mantinha viva, perderia seu abrigo, perderia tudo. Mas o que surpreendeu Vivian foi que Ethan se recusou a deixá-la. O menino agarrou a manga de seu uniforme, seus dedinhos apertando como se fosse o único salva-vidas em um vasto oceano. Ele soltou um gemido de protesto, um som claro e deliberado, nada parecido com os grunhidos sem sentido que os médicos haviam descrito em seu prontuário médico. Nathan parou a alguns passos de distância, seus olhos afiados e frios absorvendo cada pequeno detalhe. Ele observou a maneira como seu filho se agarrava à empregada, observou a resistência inconfundível em cada movimento do menino, e sua mente começou a processar o que estava vendo. Não era um reflexo inconsciente que os médicos vinham explicando há 4 anos. Era um ato intencional de uma criança plenamente consciente do mundo ao seu redor. Então Ethan fez algo que fez Nathan sentir como se alguém tivesse lhe dado um soco no peito. O menino sentiu a tensão que emanava de Vivian, sentiu o medo que tremia em seu corpo e agiu. Ethan soltou a manga de Vivian, rastejou para frente e então se levantou com suas perninhas, ficando em pé bem na frente da empregada, como um escudo vivo. Seus bracinhos se levantaram, abertos para os lados, como se ele estivesse tentando proteger Vivian de qualquer perigo. Os olhos castanhos do menino, os mesmos olhos que eram idênticos aos de sua falecida mãe, fitavam diretamente os de Nathan, com uma expressão que este homem nunca tinha visto no rosto de seu filho. Era um olhar cauteloso, um olhar desconfiado, o olhar de uma criança tentando proteger quem amava de um inimigo. E esse inimigo era seu próprio pai. Nathan sentiu uma dor aguda rasgar seu peito, mais forte do que qualquer bala que ele já havia enfrentado em uma vida marcada pela violência. Seu filho, a criança que os médicos juraram que não seria capaz de reconhecer a família, estava ali, protegendo uma empregada doméstica dele. A verdade brutal o atingiu como uma onda gigantesca. Aos olhos de Ethan, Nathan Blackwell não era seu pai. Ele era um estranho. Ele era uma ameaça. Ele era algo de que seu filho precisava desconfiar. E Vivian, a empregada doméstica com luvas de borracha amarelas baratas, era segurança. Era alguém em quem confiar. Era alguém que valia a pena proteger. A voz de Vivian se elevou, tremendo no silêncio pesado. Senhor, me desculpe. Eu não sabia que o senhor voltaria para casa mais cedo. Ela permaneceu ajoelhada no chão, com a cabeça baixa, sem ousar olhar para cima. Nathan engoliu em seco, com a garganta seca e amarga. Quando falou, sua voz saiu rouca, desconhecida até mesmo para ele mesmo. Fique onde está. Não se mexa. Vivian ficou rígida, esperando a fúria explodir, esperando os insultos gritados, esperando a fria declaração de demissão. Ela vinha imaginando isso desde o momento em que o viu. Mas nada aconteceu. Nathan apenas ficou ali, imóvel como uma estátua, observando seu filho com aqueles bracinhos levantados, protegendo a empregada doméstica. Ele estava em seu próprio jardim, na mansão que possuía, no império que construíra com sangue e lágrimas. E se sentia como um estranho, um intruso, alguém indesejado há 4 anos. Onde ele estivera quando seu filho precisava de um pai? O que ele estivera fazendo enquanto Ethan crescia na solidão e no medo? No que ele acreditava enquanto a verdade estava bem diante de seus olhos? Se ao menos ele tivesse se disposto a parar para olhar. Nathan Blackwell, o chefe da máfia que não sabia o que era medo, sentiu pela primeira vez na vida uma dor que o dinheiro não podia curar e o poder não podia apagar. A dor de um pai que se tornara um inimigo aos olhos do próprio filho. Nathan se aproximou, sua voz rápida e crua de desespero. Desde quando ele era capaz de rir assim? Os médicos disseram que seus músculos estavam atrofiados e rígidos. Ele não conseguia sustentar o próprio peso corporal. Disseram que o riso era um reflexo que não poderia existir em sua condição.
Desde quando? As perguntas disparavam como balas, uma após a outra, cada palavra carregando a perplexidade de um homem vendo toda a tua compreensão da realidade desmoronar em pedaços. Vivian ainda estava ajoelhada no gramado. Mas quando ouviu aquela pergunta, ela lentamente levantou a cabeça. Pela primeira vez desde que pisou naquela mansão, ela olhou diretamente nos olhos de Nathan Blackwell. Sem medo, sem olhar para baixo. Naquele momento, ela esqueceu que o homem à sua frente era o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Esqueceu que era apenas uma pequena empregada invisível. Esqueceu todas as regras e limites que havia obedecido durante 8 meses. Sua voz se elevou, cheia de um feroz instinto protetor pelo menino que estava entre eles. Sempre, Senhor. Ele sempre soube rir, sempre soube abraçar, sempre soube amar. Ele reconhece todas as pessoas nesta casa. Ele não é nada como lhe disseram. Nathan ficou paralisado, as palavras de Vivian cortando seu coração como lâminas. Sempre. Uma palavra simples, mas que carregava o peso de 4 anos de mentiras. Ele olhou para Vivian, seus olhos exigindo uma explicação, e ela começou a contar. Ela trabalhava ali há 8 meses. No início, apenas limpava o primeiro andar, não tinha permissão para subir, não tinha permissão para se aproximar do jovem mestre, não tinha permissão para fazer nada além de limpar superfícies e esfregar o chão. Mas uma noite, quando toda a mansão estava mergulhada no sono, ela ouviu um choro. Um som fraco e suave escapando de um quarto no segundo andar. O quarto que ela havia sido advertida a nunca entrar. Vivian sabia que estava quebrando a regra. Sabia que poderia ser demitida na hora se fosse pega. Mas aquele choro, o choro de uma criança sozinha no meio da noite, tornava impossível ignorá-lo. Ela subiu as escadas sorrateiramente, empurrou gentilmente a porta de Ethan e o que viu mudou tudo. Ethan não estava dormindo. O menino estava deitado na cama, com os olhos bem abertos, olhando para o teto, completamente acordado. Quando ela entrou, ele virou a cabeça e aqueles olhos castanhos a olharam com uma expressão que Vivian nunca esqueceria. Era um olhar suplicante, o olhar de uma criança procurando desesperadamente por ajuda. Ele estava com medo, mas não de Vivian. Ele estava com medo de outra coisa, algo que ela ainda não conseguia entender. Não naquele momento. A partir daquela noite, Vivian começou a encontrar Ethan em segredo. Todas as noites, quando todos estavam dormindo, ela entrava no quarto do menino, sentava-se ao lado da cama dele, segurava sua mão e sussurrava contos de fadas. Pouco a pouco, Ethan começou a confiar nela. Ele começou a responder, começou a rir, começou a estender os braços e abraçá-la como uma criança comum, carente de carinho faria. E então Vivian descobriu a coisa mais importante de todas. Todas as manhãs, a própria Serena dava a Ethan algo que ela chamava de vitamina, um xarope roxo em um pequeno frasco de vidro. Serena dizia que era um suplemento, algo necessário para manter a saúde do menino. Mas, após cada dose desse xarope, Ethan mudava completamente. O brilho intenso em seus olhos se apagava. O corpo que antes era animado ficava mole, como se os ossos tivessem desaparecido. O menino se tornava uma casca vazia, sentado em sua cadeira de rodas, olhando para o nada, sem reagir a nada ao seu redor. Vivian suspeitava que o xarope roxo não era vitamina alguma. Mas quem era ela? Era apenas uma empregada sem diploma, sem voz, sem poder. Quem acreditaria nela se ela se levantasse e acusasse a bela noiva do chefe da máfia? Nathan sentiu sua mente girar. 4 anos, milhões de dólares, 5 dos melhores neurologistas dos Estados Unidos, os aparelhos médicos mais caros, os tratamentos mais avançados. Tudo isso tinha sido mentira. Seu filho não era autista. Seu filho tinha sido sistematicamente envenenado durante 4 anos sob seu próprio teto. Ele olhou para Vivian, sua voz. Por que você não foi à polícia? Vivian respondeu com um sorriso amargo. Quem sou eu, senhor? Sou uma empregada doméstica sem educação, sem família, sem ninguém para me apoiar. E Serena é a noiva do chefe da máfia mais poderoso desta cidade. Se eu fosse a polícia, quem acreditaria em mim? Eles ririam na minha cara e me expulsariam da delegacia. E no dia seguinte, eu desapareceria sem deixar vestígios, enquanto Ethan continuaria preso em um inferno que ninguém sabia que existia. Nathan ficou ali em silêncio, sentindo cada palavra que Vivian dizia como agulhas perfurando sua carne. Ela estava certa. Em seu mundo, a verdade não importava mais do que o poder. E Serena tinha todo o poder que uma mulher precisava para silenciar uma empregada desconhecida. Mas agora Nathan sabia a verdade, e alguém pagaria pelos 4 anos de inferno que seu filho foi forçado a suportar. Já passava da meia-noite, mas Nathan não conseguia dormir.
Ele estava sentado sozinho em seu escritório escuro, com apenas o frio luar entrando pela grande janela e deixando listras pálidas e fantasmagóricas no chão de madeira. O copo de uísque em sua mão estava vazio há muito tempo. No entanto, ele ainda o segurava, seus dedos apertando a borda como se fosse a única coisa que o impedisse de cair no abismo. As palavras de Vivian continuavam ecoando em sua cabeça. Sempre. Ele sempre soube rir. Sempre soube abraçar. E então a memória surgiu como uma enchente que ele não conseguia conter, arrastando-o para 4 anos atrás, para o dia em que sua vida se despedaçou completamente. 4 anos atrás, Nathan recebeu uma ligação do hospital enquanto estava no meio de uma importante reunião com seus sócios. A voz do outro lado da linha, fria e profissional, informou que sua esposa, Catherine, havia sofrido um grave acidente de carro na rodovia. O veículo havia perdido o controle, batido na mureta de proteção e caído em um barranco profundo. Catherine morreu no local. Ethan, seu filho, com apenas 2 anos na época, estava sentado no banco de trás. O menino sobreviveu por algum milagre, mas o médico disse que seu cérebro havia sido gravemente ferido pelo impacto. Nathan se lembrou de dirigir como um louco até o hospital. Lembrou-se de ver o corpo de Catherine coberto por um lençol branco. Lembrava-se da sensação de que alguém havia enfiado a mão em seu peito, arrancado seu coração e o esmagado bem diante de seus olhos. Catherine era a única luz em seu mundo sombrio. Ela era a única mulher que via o homem real por trás da máscara fria de um chefe da máfia. Ela o amava não por dinheiro ou poder, mas por quem ele era. E agora ela se fora, deixando-o sozinho com um filho que, segundo o médico, nunca mais seria normal. O funeral de Catherine durou 3 dias. Nathan não se lembrava de muito daqueles dias, apenas de ter ficado parado como uma estátua ao lado do caixão de sua esposa. Apenas dos soluços dos enlutados, apenas do vazio, como se alguém tivesse esculpido um enorme buraco em sua alma. E então Serena apareceu. Serena Cross, meia-irmã de Catherine por parte de pai, uma mulher que ele havia visto apenas algumas vezes em reuniões familiares. Ela foi até ele logo após o funeral. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, sua voz era gentil e cheia de simpatia. Ela disse para ele se concentrar no trabalho. Ela cuidaria de Ethan, era o que Catherine teria desejado. Era a única maneira de Serena honrar a memória da irmã. Nathan estava consumido pela dor para pensar, exausto demais para questionar qualquer coisa. Seu império clandestino estava ameaçado por gangues rivais. Ele precisava lutar para proteger o que havia construído. Não tinha tempo para cuidar de uma criança com danos cerebrais. Então, ele concordou, entregando seu filho a Serena sem suspeitar de nada. A partir daquele momento, toda vez que via Ethan, o menino estava sempre naquela cadeira de rodas cara, com os olhos sem vida fixos no vazio, o corpo rígido como uma boneca. Serena disse que os médicos haviam feito tudo o que podiam. Disseram que a condição de Ethan não poderia melhorar. Disseram que Nathan tinha que aceitar a verdade de que seu filho ficaria assim para sempre. E Nathan acreditou nela. Ele acreditou em cada palavra que ela disse, acreditou nos relatórios médicos, acreditou na devoção que ela demonstrava todos os dias ao lado de Ethan. Ele acreditou até ficar cego. Mas agora, sentado na escuridão com um copo vazio na mão, as dúvidas começaram a se infiltrar na mente de Nathan como cobras venenosas. O acidente de carro naquele dia tinha sido realmente um acidente? Por que Serena apareceu exatamente na hora certa, pronta para assumir toda a responsabilidade pelos cuidados de Ethan, sem pedir nada em troca? Ela envenenou seu filho por 4 anos. Então, qual era seu objetivo final? Nathan colocou o copo sobre a mouse e apertou o botão de chamada no interfone. Poucos minutos depois, Marcus entrou na sala, alerta apesar de ser quase meia-noite. Marcus era o braço direito de Nathan, o homem mais leal que ele tinha na organização, a única pessoa em quem confiava completamente. Nathan olhou para Marcus, sua voz fria e firme. Preciso que você investigue o medicamento que Ethan tem tomado. Descubra o que realmente é e quem o prescreveu. Encontre todas as informações sobre o Dr. Preston, o neurologista que diagnosticou meu filho. E mais uma coisa. Reabra o arquivo do acidente de carro de Catherine de 4 anos atrás. Quero tudo, cada pequeno detalhe. Não deixe passar nada. Marcus ficou parado por um segundo, seus olhos perspicazes varrendo o rosto de Nathan como se tentasse ler o que estava acontecendo. Então ele falou, Senhor, se isso for uma conspiração como o senhor pensa, é algo muito grande, muito perigoso, e alguém vem planejando isso há muito tempo.
Nathan levantou-se, sua sombra projetada na parede como um monstro enorme ao luar frio, sua voz cortando a sala escura, afiada como uma lâmina. Se for uma conspiração, alguém vai pagar. E eu prometo que o preço será muito alto. No dia seguinte, Serena voltou para a mansão após uma viagem de 2 dias a um spa. Ela entrou com um elegante vestido creme, seus cabelos castanhos brilhantes caindo sobre os ombros, sua pele resplandecente como se tivesse sido cuidada pelos melhores especialistas que o dinheiro poderia comprar. Linda, refinada, impecável como sempre. Ela caminhou até Nathan, que estava sentado na sala de estar, inclinou-se para dar um beijo leve em sua bochecha e falou com uma voz doce. Querido, você voltou para casa mais cedo ontem. Por que você não me ligou? Nathan olhou para ela sem revelar nada em seu rosto. 4 anos no submundo lhe ensinaram a usar uma máscara perfeita. Ele respondeu calmamente. A reunião terminou mais cedo do que o esperado. Eu queria voltar para casa e ver Ethan. Serena deu uma risada suave, brilhante como sinos de vento. Ethan, eu já dei o remédio para ele. Ele está descansando no quarto. Você sabe como é. Ele não reconhece ninguém. Visitá-lo é como olhar para uma parede. Aquela frase. Antes, Nathan teria concordado com ela como uma verdade óbvia. Mas agora, depois do que ele testemunhou no jardim ontem à tarde, depois do relato de Vivian, ela cortou seus ouvidos como uma faca. Ele não reconhece ninguém. Nathan teve que cerrar os dentes para evitar que um grunhido de raiva escapasse. O jantar foi servido na grande sala de jantar. A longa mesa de carvalho estava arrumada com elegância cuidadosa, velas e flores frescas dispostas com perfeição. Serena sentou-se à frente de Nathan e Ethan foi colocado na cadeira alta especial ao lado dela. O menino estava sentado ali com os olhos apagados e sem foco, o corpo mole como uma boneca sem a chave de corda. Nathan observou o filho e viu com brutal clareza como ele estava diferente da criança que ria no gramado no dia anterior. O remédio, aquele maldito xarope roxo, tinha transformado seu filho nisso. Serena se inclinou, limpou gentilmente a boca de Ethan, alisou seu cabelo, sussurrando palavras doces. Coma, querido bom menino. A tia te ama. Seus movimentos eram experientes e ternos, exatamente como uma cuidadora dedicada deveria ser. Mas dessa vez, Nathan observava com outros olhos. Ele viu o que tinha perdido durante 4 anos. Cada vez que a mão de Serena o tocava, Ethan se encolhia, seu pequeno corpo ficava tenso, seus ombros minúsculos tremiam como se ele estivesse tentando se afastar de um perigo que não conseguia identificar. E seus olhos, os olhos que Serena chamava de vazios e incapazes de reconhecimento, nunca olhavam para ela. Eles ficavam vagando em direção a um canto da sala onde Vivian ficava em silêncio, esperando para servir. A maneira como Ethan olhava para Vivian não tinha nada a ver com a maneira como ele olhava para Serena. Havia saudade, confiança e uma espécie de paz. Nathan olhou para aquele canto e viu Vivian com a cabeça baixa, evitando todos os olhares, as mãos firmemente cruzadas sobre a barriga. Aquela garota sabia que estava sendo observada, sabia que precisava manter distância, sabia que um movimento errado poderia custar-lhe mais do que um emprego, poderia custar-lhe a vida. Então Nathan viu Serena olhar para Vivian. Foi apenas um lampejo, mas foi o suficiente para ele perceber tudo o que havia naquele olhar. Frio, desprezo, ódio. Não era o olhar de uma empregadora para uma empregada. Era o olhar de uma inimiga para uma ameaça. Nathan fingiu não ter visto nada. Cortou um pedaço de bife em seu prato e perguntou em voz normal. O novo remédio tem funcionado ultimamente? Serena se virou com um sorriso gentil. O Dr. Preston disse que talvez precisemos aumentar um pouco a dose. Ethan tem parecido um pouco inquieto ultimamente. Às vezes, ele tem reações estranhas que o médico não consegue explicar. Nathan assentiu, seu olhar deslizando para o pequeno frasco de xarope roxo sobre a mesa, bem ao lado do prato de Ethan. Eu entendo. 2 palavras simples, mas o verdadeiro significado por trás delas não era nada parecido com o que Serena pensava. Ele entendia que seu filho estava sendo envenenado todos os dias. Ele entendia que a mulher sentada à sua frente era uma cobra venenosa com rosto humano. Ele entendia que precisava agir perfeitamente até ter provas suficientes em mãos. O jantar terminou em um silêncio forçado. Nathan foi para seu quarto, fechou a porta e ficou parado na escuridão. Seu punho se fechou com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A raiva fervilhava em seu peito como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas ele precisava se controlar, precisava esperar, precisava ser paciente. Marcos estava investigando.
A verdade seria revelada em breve. E quando isso acontecesse, Serena descobriria como era realmente a fúria de Nathan Blackwell. O jogo de gato e rato havia começado oficialmente e Nathan tinha certeza de que não seria o rato. 3 dias se passaram com um peso tenso e sufocante. 3 dias em que Nathan teve que agir com perfeição. Teve que ver Serena sorrir para ele todas as manhãs. Teve que testemunhar ela colocar xarope roxo na boca de seu filho e não fazer nada. 3 dias engolindo sua raiva, esperando Marcos voltar com as peças que faltavam da verdade. E finalmente, na terceira noite, Marcos bateu na porta de seu escritório. Com uma pasta grossa na mão, Nathan sentou-se atrás da mesa, fez sinal para Marcos fechar a porta e começou seu relatório. Marcos colocou a pasta sobre a mesa, abriu-a e tirou uma pilha de arquivos, com a voz baixa e firme. Senhor, investiguei o Dr. Howard Preston como o senhor pediu. E o que descobri é profundamente preocupante. O Dr. Preston não é um neurologista pediátrico como afirma ser. Ele é psiquiatra, especializado em sedativos e anestesia para pacientes com doenças mentais graves. Suas credenciais são verdadeiras, mas sua especialidade é completamente inadequada para as necessidades do jovem mestre. Nathan apertou os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos, mas não disse nada, apenas acenou para Marcos continuar. Marcos virou para a página seguinte. Quanto ao medicamento que Ethan tem tomado, senhor, não é uma vitamina como Serena diz. Pedi a um especialista em farmacologia para analisar uma amostra e os resultados mostram que é uma mistura de heliperidol e benzodiazepina. Esses são sedativos extremamente fortes, normalmente usados apenas para pacientes psiquiátricos graves em instalações médicas especializadas. A dosagem no frasco de Ethan é suficiente para transformar um adulto saudável em um vegetal, quanto mais uma criança de 6 anos. Nathan sentiu náuseas subirem pela garganta. Seu filho havia sido envenenado por 4 anos sob seu próprio teto, bem na sua frente, e ele nunca soube. Marcos continuou. E mais uma coisa, senhor. Rastreei as transações financeiras de Serena nos últimos anos. Todos os meses, ela retira $10.000 americanos em dinheiro de sua conta pessoal e entrega diretamente ao Dr. Preston. Sem transferência bancária, sem fatura, sem papelada que pudesse deixar rastros. No total, ao longo de 4 anos, ela gastou quase $500 mil pagando pelo envenenamento do jovem mestre. Nathan levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o jardim, negro e silencioso do outro lado do vidro. $500 mil. Serena gastou $500 mil para transformar seu filho em um cadáver vivo. Ele respirou lenta e profundamente, reprimindo a fúria que gritava para se libertar. E o acidente de Catherine? Marcos ficou em silêncio por um segundo antes de responder, ainda investigando. Senhor, o caso foi encerrado há muito tempo com a conclusão de um acidente por perda de controle. Mas encontrei um detalhe altamente suspeito. Nathan se virou, com os olhos afiados como lâminas. Que detalhe? O carro de Catherine foi levado para manutenção uma semana antes do acidente. Encontrei a oficina que fez o serviço e obtive uma cópia do pedido de manutenção. A pessoa que agendou a manutenção naquele dia, senhor, foi Serena Cross. Nathan sentiu o sangue em seu corpo congelar. Serena agendou a manutenção do carro de Catherine. Uma semana depois, Catherine morreu em um acidente que, segundo dizem, foi causado por perda de controle. Não poderia ser coincidência. Não poderia ser coincidência. Continue investigando, disse Nathan, com a voz fria como gelo. Encontre o mecânico que fez a manutenção do carro naquele dia. Descubra o que eles fizeram com o veículo, quem teve acesso a ele após a manutenção ser concluída. Preciso de provas concretas antes de agir. Se Serena realmente matou Catherine, não vou deixá-la morrer facilmente. Marcos assentiu. Entendo, senhor, mas preciso perguntar. O que o senhor planeja fazer com ela enquanto esperamos? Ela está morando sob o mesmo teto que o senhor e Ethan. Nathan voltou para a mesa, sentou-se novamente, com os olhos frios e calculistas, como um leopardo perseguindo sua presa. Ela não vai suspeitar de nada. Vamos continuar fingindo ser noivos cegos até termos provas suficientes. Mas a partir de agora, quero que nosso pessoal observe cada movimento dela, cada ligação, cada encontro, e o mais importante, encontre uma maneira de substituir o remédio de Ethan por um falso sem que ela perceba. Meu filho não vai engolir mais nenhuma gota de veneno. Marcos assentiu e saiu, deixando Nathan sozinho na sala escura. Ele ficou sentado ali, olhando para o vazio, sua mente girando com o que acabara de descobrir. Seu filho não era autista.
Ethan havia sido sistematicamente envenenado durante 4 anos. E por trás de tudo isso estava Serena, a mulher em quem ele confiava, a mulher com quem planejava se casar, a mulher que poderia ter matado Catherine. Nathan cerrou os punhos, suas unhas cravando-se na palma da mão até sangrar, sem que ele percebesse. Ela pagaria por tudo, centavo por centavo. Naquela noite, depois que Marcus saiu, Nathan mandou alguém chamar Vivian ao seu escritório. Ela entrou na sala escura com a preocupação estampada no rosto. Suas mãos estavam firmemente cruzadas na frente do estômago, seu olhar baixado, sem ousar olhar diretamente para seu empregador. Nathan sentou-se atrás de sua mesa, observando-a em silêncio por um longo tempo antes de falar. Sente-se. Vivian hesitou. Depois sentou-se na cadeira em frente à mesa, com as costas retas, os ombros tensos, como um pequeno animal pronto para fugir a qualquer momento. Nathan olhou para ela, e sua voz não estava tão fria como de costume. Havia algo mais nela agora. Preciso saber sobre você, Vivian. De onde você é? Quem você era antes de vir para cá? Vivian ergueu a cabeça com uma expressão de surpresa no rosto. Ela não esperava que o chefe da máfia mais poderoso de Chicago se importasse com o passado de uma empregada doméstica comum como ela. Mas então ela entendeu. Ele estava tentando confirmar se ela era espiã de alguém, se era um elo em algum plano maior. Ela respirou fundo e começou a falar, com voz suave, mas firme. Sou órfã, senhor. Nunca conheci meus pais. Nunca soube quem eles eram. Nunca soube por que me abandonaram. A única coisa que sei é que fui encontrada do lado de fora do portão de um orfanato nos arredores da cidade quando tinha apenas alguns dias de vida, enrolada em um cobertor velho e rasgado, sem nome, sem documentos, sem nada. Ela fez uma pausa por um momento, como se estivesse engolindo memórias dolorosas. Cresci naquele orfanato, onde todos os dias eram uma luta pela sobrevivência. Fome, solidão e bullying por parte das crianças mais velhas. Aprendi que neste mundo ninguém me salvaria, exceto eu mesma. Nathan sentou-se em silêncio, ouvindo, sem tirar os olhos do rosto de Vivian. Ela continuou, e sua voz começou a tremer. Quando eu tinha 18 anos, uma família veio ao orfanato e disse que queria me adotar. Achei que fosse um milagre. Achei que Deus finalmente tivesse me visto. Achei que teria uma família de verdade. Mas eu estava errada. Não era o paraíso. Era o inferno. Vivian puxou a manga, revelando cicatrizes tênues ao longo do braço. O homem que me adotou era abusivo. Ele me batia por qualquer motivo. Porque o arroz não estava totalmente cozido. Porque a casa não estava limpa o suficiente. Porque eu olhei para ele da maneira errada. 4 anos, senhor. 4 anos eu vivi naquele inferno. Com muito medo de pedir ajuda, porque ele ameaçava me matar se eu contasse a alguém. Nathan sentiu o maxilar se contrair enquanto ouvia. Ele já tinha visto crueldade em sua vida. Já tinha infligido mais do que sua cota de sofrimento aos outros. Mas o tormento de uma criança órfã, sem ter para onde fugir, ainda despertava raiva nele. Vivian baixou a manga novamente, cobrindo as cicatrizes. Quando eu tinha 22 anos, fugi. Saí daquela casa com nada além das minhas mãos nuas e um corpo cheio de cicatrizes. Vaguei pelas ruas, fazendo qualquer coisa para sobreviver, lavando pratos, limpando casas, carregando bandejas em pequenos restaurantes. Economizei cada centavo e tentei entrar na faculdade de psicologia porque queria entender por que as pessoas podiam ser tão más umas com as outras. Mas, no 3º ano, não tinha dinheiro suficiente para continuar. Tive que abandonar os estudos no meio do caminho e trabalhar como empregada doméstica para sobreviver. Nathan a observou, baixando a voz. Então por que você arriscou sua vida pelo Ethan? Você não tinha nada a ganhar. Ninguém te pagou por isso. Ninguém saberia. Ninguém iria agradecer. Por que você arriscaria tudo por uma criança que não é sua? Vivian ergueu a cabeça e, pela primeira vez na conversa, olhou diretamente nos olhos de Nathan, seus olhos castanhos brilhando com algo feroz. Porque eu sei como é isso, senhor. Eu sei como é estar presa no inferno e ninguém ouvir seus gritos. Eu sei como é olhar para o mundo e ver as pessoas passando, rindo, vivendo vidas normais, enquanto você está morrendo lentamente e ninguém sabe. Quando olhei nos olhos de Ethan naquela noite, vi a mim mesma de anos atrás. Vi uma criança implorando desesperadamente por ajuda e ninguém ouvindo. Eu não podia deixá-lo. Não podia virar as costas e fingir que não via. Se o fizesse, não seria diferente das pessoas que me abandonaram naquela altura. Nathan ficou ali sentado, olhando para a jovem mulher à sua frente, e pela primeira vez, viu-a verdadeiramente. Não a empregada de casa com o uniforme verde e as luvas de borracha amarelas brilhantes,
mas um ser humano que tinha passado pelo inferno e sobrevivido. Uma guerreira mais forte do que qualquer pessoa que ele alguma vez tivesse conhecido no violento submundo. E dentro do peito frio do chefe da máfia, pela primeira vez em 4 anos desde que Catherine se foi, algo quente começou a se acender. Enquanto Nathan e Vivian conversavam, a porta do escritório de repente se abriu com um som suave e inquietante. Ambos se viraram e lá, na porta, estava uma pequena figura, cabelos castanhos despenteados, olhos ainda pesados de sono, mas que se iluminaram no momento em que encontraram Vivian. Ethan havia saído da cama no meio da noite para procurar a pessoa em quem mais confiava naquela casa. Quando viu Vivian, seu rosto se iluminou e ele correu direto para ela, envolvendo suas pernas com seus bracinhos, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Vivian se abaixou, alisou seus cabelos, sua voz gentil e calorosa. "Por que você não está dormindo? Já é noite. Você precisa descansar." Nathan ficou ali observando, e seu coração se contraiu com uma dor tão aguda que parecia uma faca atravessando-o. Durante 4 anos, seu filho nunca tinha corrido para ele daquele jeito. Durante 4 anos, ele só tinha visto uma criança em uma cadeira de rodas com olhos vazios. Nunca reagindo quando Nathan entrava na sala. Nunca estendendo a mão quando Nathan se aproximava. Ele pensava que era doença, dano cerebral, um destino cruel. Mas agora ele sabia a verdade. Seu filho não o abraçava. Não porque não pudesse, mas porque não sabia quem era Nathan. Para Ethan, Nathan era apenas uma sombra estranha que aparecia e desaparecia de vez em quando. Não um pai em quem ele pudesse confiar e amar. Então, algo milagroso aconteceu. Ethan levantou a cabeça para olhar para Vivian. Depois virou-se lentamente para olhar para Nathan. Os olhos castanhos do menino, os mesmos olhos que refletiam os de Catherine, continham algo diferente do cansaço cauteloso que Nathan tinha visto no jardim naquele dia. Ethan hesitou por um segundo, como se estivesse lutando consigo mesmo. Depois fez algo que tirou o fôlego de Nathan. Ethan estendeu sua mãozinha e pegou o dedo do pai. Foi um gesto tão simples, mas para Nathan foi mais precioso do que todos os contratos multimilionários que ele já havia assinado. Mais precioso do que todo o poder e dinheiro que ele havia acumulado ao longo da vida. Era a primeira vez em 4 anos que seu filho decidia tocá-lo. Aquela mãozinha era quente e macia, segurando seu dedo como se buscasse segurança, como se tentasse se conectar a um pai que o menino nunca havia realmente conhecido. Nathan Blackwell, o chefe da máfia que fazia toda a cidade de Chicago tremer. O homem que enfrentara a morte sem pestanejar, estava ali com os olhos vermelhos e a garganta apertada. Não conseguia falar, não conseguia se mover, só conseguia ficar parado e sentir o calor da mão do filho. Então Ethan falou, com voz baixa e lenta. Cada palavra foi colocada com cuidado, como se ele estivesse tentando com todas as suas forças acertar. "Pai, não demita Vivian." 5 palavras. Apenas 5 palavras simples, mas que carregavam todo o medo e saudade de uma criança de 6 anos que ficou presa na escuridão por 4 anos. Nathan caiu de joelhos no chão, sem se importar mais com o terno caro ou a imagem de um chefe poderoso. Ele puxou o filho para seus braços, segurando-o com tanta força que parecia que o menino poderia desaparecer se ele o soltasse. Sua voz tremia quando sussurrou no ouvido de Ethan. "Não vou demitir ninguém. Sinto muito, filho. Sinto muito por não ter estado com você. Sinto muito por não ter protegido você. Sinto muito." Vivian ficou ao lado deles, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, enquanto observava pai e filho se reencontrarem após 4 anos separados. Ela deu um passo para trás, querendo dar privacidade a eles, mas Ethan não a deixou. Ele estendeu a mão, agarrou a mão de Vivian e a puxou para mais perto. Nos braços de Nathan, o menino se agarrou a ambos, como se essa fosse a família que ele sempre desejara. Ninguém naquela sala sabia que, do lado de fora da porta entreaberta, Serena estava parada nas sombras do corredor. Ela acordou quando não encontrou Nathan ao seu lado e saiu à procura dele. Mas em vez de entrar, parou ao ouvir vozes. Ficou ali, ouvindo cada palavra, observando cada movimento através da fresta estreita da porta. Seus olhos lentamente se transformaram em gelo, seus lábios se comprimindo em uma linha dura. Nathan sabia. De alguma forma, ele sabia. Aquela maldita empregada lhe contou tudo. Serena recuou em silêncio, seus passos não fazendo barulho no tapete. Ela se virou e voltou para o quarto, sua mente girando com cálculos. Ela precisava agir. Precisava agir agora, antes que fosse tarde demais. 4 anos de um plano perfeito não podiam ser destruídos por uma empregada anônima e um chefe da máfia que, de repente, queria ser um bom pai.
Serena não iria deixar isso acontecer, não importasse o que tivesse que fazer. 2 dias se passaram depois daquela noite. 2 dias em que Serena viveu com ansiedade e uma raiva lenta e ardente. Ela sabia que Nathan havia mudado. Sabia que ele estava escondendo algo dela. Sabia que aquela pequena empregada havia dito coisas que não tinha o direito de dizer. Ela não podia deixar isso continuar assim. Não podia ficar parada e ver 4 anos de um plano perfeito desmoronarem por causa de uma garota anônima com luvas de borracha amarelas brilhantes. Serena precisava agir, e precisava agir agora. Na noite passada, quando toda a mansão estava mergulhada no sono, Serena entrou no quarto de Vivian. Ela se movia como um fantasma, abriu a gaveta do guarda-roupa da empregada e colocou dentro dela um colar de diamantes brilhantes, a joia mais cara que possuía, a herança que sua mãe lhe deixara antes de morrer. Serena não hesitou. Estava disposta a sacrificar qualquer coisa para tirar Vivian daquela casa. Na tarde seguinte, a encenação começou. Serena chamou todos os funcionários da mansão para se reunirem no grande saguão. Do jardineiro ao chefe, do motorista aos faxineiros, todos ficaram em fila com rostos ansiosos, sem entender o que estava acontecendo. Então Serena apareceu no topo da escada e começou a descer, um degrau de cada vez, devagar e teatralmente. Em sua mão estava o colar de diamantes, e seu rosto se contorceu em uma expressão de tristeza perfeitamente representada. Com lágrimas brilhando em seus olhos, ela parou no meio do saguão e sua voz trêmula rompeu o silêncio. Este colar é a única lembrança que minha mãe me deixou antes de morrer. Ele significa mais para mim do que minha própria vida. E hoje eu o encontrei no quarto de uma de vocês. Serena levantou a mão, apontando o dedo indicador diretamente para Vivian, que estava parada no canto do saguão, no quarto daquela garota. Todos os olhares se voltaram para Vivian, frios e condenatórios. 2 seguranças se adiantaram, cada um agarrando um de seus braços e arrastando-a para o centro do saguão. Vivian nem teve tempo de reagir. Ela foi empurrada para o chão de mármore gelado, seus joelhos batendo na pedra dura e fazendo-a gritar de dor. Ela olhou para cima, os olhos arregalados de horror, a voz quebrada em desespero. Eu não peguei. Juro que nunca entro no quarto da Serena. Nem sei como é esse colar. Serena se aproximou, ficando em pé sobre Vivian, olhando para baixo com uma expressão que era ao mesmo tempo magoada e furiosa. Uma atuação digna de um Oscar. Eu confiava em você, Vivian. Eu te dei um emprego quando você não tinha nada. Eu te dei um teto quando você estava vagando pelas ruas. Eu te tratei como família. E é assim que você me trai. Você roubou a lembrança da minha mãe. As lágrimas de Serena rolaram por suas bochechas. Lágrimas de crocodilo perfeitas e meticulosas. Ela se virou para os funcionários, reunidos ao redor delas, sua voz cheia de indignação. Chamem a polícia. Joguem essa garota para fora daqui imediatamente. Não quero ver o rosto dela por mais um segundo. Os funcionários começaram a cochichar. Olhares de repulsa e desprezo se voltaram para Vivian. A chefe balançou a cabeça desapontada. O jardineiro cruzou os braços e a encarou como se ela fosse uma criminosa, e até mesmo a senhora Webb. A governanta idosa, que trabalhava na mansão há 20 anos, apenas baixou a cabeça, sem ousar olhar, sem ousar falar. Ninguém defendeu Vivian. Ninguém acreditou nela. Ela estava sozinha dentro de um círculo hostil, de joelhos no mármore frio, lágrimas molhando suas bochechas enquanto as palavras falhavam. Ela queria gritar que era inocente. Queria explicar que estava sendo incriminada, mas ela sabia que ninguém iria ouvir. Ela era apenas uma pobre empregada sem família, sem parentes, sem ninguém para ficar do seu lado. Serena, por outro lado, era a noiva do chefe da máfia. Uma mulher bonita e poderosa, alguém que todos temiam e respeitavam. Quem acreditaria em uma garota como Vivian, em vez de alguém como Serena? Mas o que mais magoava Vivian não era estar sendo incriminada. Não era a perspectiva de ser demitida e enviada para a prisão por roubo. O que mais a magoava era pensar em Ethan. Se ela fosse expulsa, quem iria protegê-lo? Quem iria entrar no quarto dele tarde da noite para segurar sua mão e sussurrar contos de fadas? Quem iria lembrá-lo de que ele não estava sozinho? Que alguém o amava? Serena continuaria envenenando-o, transformando-o novamente em um corpo sem vida, em uma cadeira de rodas, e desta vez não haveria ninguém para salvá-lo. Vivian ergueu a cabeça e olhou para Serena, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ainda brilhando de raiva. Você sabe que eu não peguei. Você sabe melhor do que ninguém. Serena deu um sorriso fino, inclinando a cabeça enquanto olhava para Vivian da maneira como se olha para um inseto patético. Não sei do que você está falando.
A única coisa que sei é que o colar da minha mãe estava na sua gaveta. Agora você pode explicar isso para a polícia. Serena se virou para um dos guardas, prestes a ordenar que ele fizesse a ligação, quando uma voz baixa e fria ressoou da escada. Chega! Todos no saguão se viraram para a escada, onde Nathan Blackwell estava com um rosto frio como gelo. Ele desceu um degrau de cada vez, devagar e deliberadamente, sem tirar os olhos de Serena. Serena deixou um sorriso triunfante surgir, certa de que Nathan havia aparecido para apoiá-la a punir a ladra desprezível a seus pés. Ela se moveu em direção a ele. Sua voz era melosa e perfeitamente ferida. Querido, veja, essa garota roubou o colar da minha mãe, a única lembrança que me resta. Mas Nathan não parou ao lado de Serena. Ele passou direto por ela como se ela não existisse e foi até Vivian, ainda ajoelhada no mármore frio. Ele se abaixou, estendeu a mão e gentilmente a ajudou a se levantar, cuidadoso e terno, como se ela fosse algo precioso que pudesse se quebrar a qualquer momento. Serena congelou. O sorriso desapareceu de sua boca, substituído por uma confusão atônita. Você? O que está fazendo? Está ajudando uma ladra a se levantar? Nathan virou-se para ela, sua voz fria e afiada como uma lâmina. Ela não roubou nada. Serena forçou um sorriso, tentando se acalmar. Você acredita mais naquela vagabunda do que em mim. Eu sou sua noiva. Sou eu quem está ao seu lado e cuidando do Ethan há 4 anos, e aquela garota é apenas uma ninguém. Nathan olhou diretamente nos olhos de Serena. Seu olhar era tão frio que a fez tremer. Eu não acredito em vagabundos. Eu acredito nas câmeras de segurança. Serena sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre sua cabeça. Nathan acenou para Marcus, que estava parado no canto do saguão, e imediatamente a grande televisão montada na parede se acendeu. A imagem era nítida até nos mínimos detalhes, uma gravação de uma câmera de segurança escondida no corredor. Na tela, Serena apareceu às 2 horas da manhã de ontem, deslizando pelo corredor com os passos leves e silenciosos de uma ladra. Ela parou na porta de Vivian, olhou em volta para se certificar de que ninguém estava observando, então abriu a porta e entrou. A câmera no quarto a capturou abrindo a gaveta do guarda-roupa e colocando o colar de diamantes dentro antes de sair com um sorriso de satisfação nos lábios. O saguão ficou em um silêncio mortal. Os funcionários que estavam olhando para Vivian com desprezo agora ficaram de boca aberta, sem acreditar no que estavam vendo. A senhora Webb levantou a mão para cobrir a boca, seus olhos velhos arregalados de horror. Serena ficou ali, com o rosto pálido como papel, o corpo tremendo sem controle. Você estava me espionando. Sua voz soou, presa entre o pânico e a fúria. Você colocou câmeras em mim na nossa própria casa. Nathan se aproximou, cada passo como um martelo cravando pregos no caixão de Serena. Eu não estava apenas observando você. Eu também sei que você tem pago $10.000 americanos em dinheiro todos os meses ao Dr. Howard Preston. Serena deu um passo para trás, com as pernas prestes a ceder. Nathan continuou, com a voz fria e impiedosa. Eu sei que a vitamina que você tem dado ao meu filho todas as manhãs é, na verdade, uma mistura de haloperidol e benzodiazepina. Sedativos extremamente poderosos usados apenas para pacientes psiquiátricos graves. Eu sei que a dose que você tem dado a Ethan é suficiente para transformar um adulto saudável em um vegetal, quanto mais uma criança de 6 anos, e eu sei que você tem envenenado meu filho há 4 anos. Serena recuou novamente até que sua coluna bateu na parede. A máscara impecável que ela usava há 4 anos começou a rachar e em seguida desmoronar pedaço por pedaço. Ela olhou ao redor como um animal encurralado, procurando uma saída, mas não havia nenhuma. Todos os olhos no saguão estavam voltados para ela agora, não mais respeitosos, não mais com medo, apenas repugnados e furiosos. Nathan se aproximou até ficar bem na frente dela, seus olhos 2 poços negros sem fundo, sem nenhum traço de emoção. 4 anos, Serena. 4 anos você transformou meu filho em um cadáver vivo. 4 anos você me fez acreditar que o dano cerebral dele era permanente. 4 anos você roubou a infância de Ethan e minha paz. Você tem ideia do quanto isso me destruiu? Cada vez que eu via meu filho naquela cadeira de rodas com aqueles olhos vazios, Serena apertava os lábios e algo perigoso brilhava em seus olhos. Ela sabia que estava exposta. Sabia que nenhuma mentira poderia salvá-la agora. Mas Serena Cross não era o tipo de mulher que se rendia facilmente. Ela passou 4 anos elaborando esse plano. Sacrificou muito para chegar até aqui. E não iria deixar tudo desmoronar por causa de uma empregada e alguns vídeos. Se tivesse que afundar, ela arrastaria todos com ela.
Serena ergueu o queixo, olhou diretamente nos olhos de Nathan e um sorriso estranho se espalhou por sua boca, o sorriso de alguém que não tem mais nada a perder. Serena ficou de costas contra a parede, aquele sorriso estranho ainda pairando em seus lábios. Ela não negou, não chorou nem implorou como todos esperavam. Em vez disso, ergueu o queixo com os olhos frios como gelo, fixos em Nathan, e jogou sua última carta. Sua voz ecoou pelo saguão, aguda e cheia de veneno. Você quer saber por que fiz tudo isso? Porque Catherine merecia. Nathan ficou rígido, o nome de sua falecida esposa atingindo-o como uma lâmina, cravada diretamente em seu peito. Serena continuou, sua boca curvando-se em um sorriso amargo. Minha irmã perfeita, a mulher que você amou com tudo o que tinha, aquela que você pensava ser uma santa. Ela te traiu, Nathan. Ela tinha outro homem. E Ethan, a criança pela qual você chorou por 4 anos. Ele pode nem ser seu filho. O grande saguão ficou em silêncio. Todos prenderam a respiração, esperando pela reação de Nathan. Ele ficou parado ali, seu rosto perdendo a cor por um instante. O que você acabou de dizer? Serena deu um passo à frente, o medo de momentos atrás parecendo desaparecer, substituído por algo perigosamente perturbador. Você acha que conhecia Catherine? Você não sabia nada sobre ela. Você estava ocupado com seu império do submundo, ocupado com guerras pelo poder, enquanto ela estava em casa sozinha com outros homens. Eu sabia de tudo. Tenho provas. E protegi você dessa verdade humilhante por 4 anos. Eu tinha medo que Ethan não fosse seu filho, mas herdasse tudo. Fiz tudo isso por você. Nathan olhou para Serena, seus olhos lentamente recuperando a calma. Ele conhecia Catherine. Ele amava Catherine mais do que qualquer pessoa neste mundo. Ele sabia que ela não era esse tipo de mulher. Isso era uma guerra psicológica. A última tentativa de Serena de desequilibrá-lo, confundi-lo, fazê-lo perder o foco. Ele respondeu friamente. Mesmo que isso fosse verdade, você ainda não tinha o direito de envenenar uma criança de 2 anos por 4 anos. Quem quer que seja o pai de Ethan, ele ainda é uma criança inocente. Você roubou 4 anos da infância dele, transformou-o em um vegetal, prendeu-o no inferno sob o teto do próprio pai. Nenhuma razão pode justificar isso. E foi então que Serena perdeu completamente o controle. A máscara doce e refinada que ela usara por 4 anos se despedaçou, expondo o rosto real por baixo, selvagem e cheio de ódio. Ela gritou, sua voz estridente e feroz. Sim, eu o envenenei. Eu o fiz beber todos os dias para que ele se tornasse um pedaço de carne inútil. Você quer saber por quê? Porque se ele fosse saudável, ele herdaria tudo. Todo o seu império, todo o seu dinheiro, seu poder, tudo pertenceria a ele e a mim. O que eu ganharia? Eu cuidei dele por 4 anos. Desempenhei o papel de tia boa, a noiva perfeita por 4 anos. Eu mereço ser recompensada. Serena gritou, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de loucura e raiva. Catherine sempre teve tudo. Pai a amava. Nossa madrasta a mimava. Você a amava. E a mim. Eu era apenas a meia-irmã que ninguém se importava em olhar. Vivi na sombra dela a vida inteira. E quando ela morreu, achei que finalmente teria uma chance. Finalmente, poderia pegar o que deveria ter sido meu. Nathan ficou parado ali, frio como uma estátua de gelo, sem demonstrar nenhuma emoção no rosto. Quando Serena parou para respirar, uma voz tão calma que era assustadora. Você será recompensada. Na prisão, Serena riu como uma louca. Você não pode fazer nada contra mim. Tenho provas de que Catherine traiu. Tenho fotos, mensagens, tudo. Se você me mandar para a prisão, vou divulgar tudo. Um escândalo vai explodir. A cidade inteira vai saber quem sua esposa realmente era. Você quer isso? Nathan se aproximou, cada passo pesado com ameaças. Ele parou bem na frente de Serena, quase uma cabeça mais alto, sua sombra engolindo-a como a escuridão da morte, sua voz baixa e perigosa. Você acha que tenho medo de um escândalo? Acha que me importo com o que as pessoas dizem? Você esqueceu quem eu sou? Serena olhou nos olhos de Nathan e, pela primeira vez, sentiu verdadeiro medo. Ela havia esquecido. Estava tão consumida pelo seu plano que havia esquecido que o homem à sua frente não era um empresário comum. Era Nathan Blackwell, o chefe da máfia que fazia toda Chicago tremer. Um homem que fazia as pessoas desaparecerem sem deixar vestígios por ousarem traí-lo. Ela não estava diante de um marido traído. Estava diante de um monstro e acabara de deixá-lo furioso. Serena percebeu que havia chegado a um beco sem saída. Não havia mais nenhuma mentira que pudesse salvá-la. Nenhum truque que pudesse tirá-la dessa situação.
Seus olhos percorreram o saguão, procurando uma saída, uma abertura, qualquer coisa que pudesse reverter a situação a seu favor. E então ela viu. Na escada, uma pequena figura tremia, com os olhos castanhos arregalados de terror, enquanto olhava para o caos abaixo. Ethan havia saído do quarto quando ouviu o barulho e agora estava ali, sem entender o que estava acontecendo, sabendo apenas que todos estavam gritando com a tia Serena. Em um único segundo, um pensamento imprudente passou pela mente de Serena. Ela não precisava fugir sozinha. Ela tinha um refém perfeito bem na sua frente. Antes que alguém pudesse reagir, Serena se lançou pela escada com a velocidade de um raio. Ela agarrou Ethan, prendendo o pequeno corpo do menino contra o peito com os 2 braços, e recuou em direção à porta dos fundos. Sua voz soou enlouquecida e selvagem. Se eu não conseguir nada, ninguém consegue nada. Ninguém. Nathan avançou, com o rosto contorcido de raiva e medo. Solte-o, Serena. Isso é entre você e eu. O menino não tem nada a ver com isso. Serena apertou ainda mais, com o braço deslizando ao redor do pescoço de Ethan como uma cobra. Mais um passo e eu o sufoco. Você sabe que não estou brincando. Não tenho mais nada a perder, Nathan. Quer testar se vou fazer isso? Ethan soluçou, seu pequeno corpo se debatendo nos braços de Serena. Sua voz se quebrou com puro terror. Pai, Vivian, me ajudem. Vivian saiu do canto da sala, sua voz trêmula, mas lutando para se manter firme. Serena, não faça isso. Por favor, ele é apenas uma criança. Ele é inocente. Ele não fez nada de errado. Serena virou a cabeça bruscamente para Vivian, seus olhos vermelhos e cheios de ódio. Cale a boca. Você é quem arruinou tudo. Se não fosse por você, ninguém saberia de nada. Se não fosse por você, eu teria conseguido. Você roubou tudo de mim. Tudo o que construí em 4 anos. Enquanto Serena estava distraída, gritando com Vivian, Nathan sinalizou para Marcos se aproximar pelo lado. Mas Serena não era burra. Ela percebeu imediatamente e recuou rapidamente em direção à porta dos fundos, arrastando Ethan com ela. Não faça nenhuma bobagem, gritou ela. Se alguém ousar seguir, eu o matarei. Então, antes que alguém pudesse impedi-la, Serena empurrou a porta dos fundos e arrastou Ethan para fora. Na escuridão, passos apressados martelavam o caminho de cascalho, seguidos pelo bater de uma porta de carro e pelo rugido de um motor. O carro de Serena saiu disparado da garagem, com os pneus guinchando no cascalho, deixando uma nuvem de poeira antes de desaparecer na noite. Nathan correu para a porta, os olhos acompanhando as luzes traseiras que desapareciam com fúria desesperada. Ele se virou para Marcos, sua voz um rugido. Onde está o carro rastreador? Para onde ela está indo? Marcos já estava pegando seu telefone, verificando rapidamente. Senhor, coloquei um rastreador GPS no carro dela mais cedo, como o senhor ordenou. Ela está indo para o norte da cidade. Nathan não perdeu mais tempo com palavras. Ele correu para o SUV preto estacionado na frente. Siga-a agora. Cada segundo que passa coloca meu filho em mais perigo. Vivian correu atrás dele. Sua voz urgente. Eu vou junto. Eu sei para onde ela pode ir. Nathan parou por um instante, olhando para ela com desconfiança. Vivian falou rapidamente. Ouvi a senhora Webb mencionar uma casa antiga ao norte, a casa de Catherine, antes de ela se casar. Serena falou sobre isso quando estava bebendo. Ela é obcecada por aquele lugar. Nathan acenou com a cabeça. Entrem. Marcos pulou no banco do motorista. Nathan e Vivian subiram no banco de trás. O SUV rasgou a noite perseguindo o rastro do carro, carregando o único filho do chefe da máfia, perseguindo uma mulher perturbada que havia perdido tudo e não tinha mais nada a perder. A perseguição de vida ou morte havia começado, e Nathan sabia que precisava encontrar Ethan antes que fosse tarde demais. O SUV preto arrancou pela rodovia, rasgando a noite escura com faróis ofuscantes. Nathan sentou-se no banco de trás, os olhos fixos na tela do GPS, onde um pequeno ponto vermelho continuava se movendo para o norte sem parar. Vivian sentou-se ao lado dele, o rosto pálido como papel, a mão segurando a maçaneta da porta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Marcos estava ao volante, o pé pressionado até o fundo, o motor rugindo como um predador em perseguição. Ela está indo para o norte, informou Marcos. Os olhos nunca saem da estrada em direção aos subúrbios. Sua velocidade sugere que ela está dirigindo muito rápido, provavelmente acima de 160 km por hora. Vivian olhou para a tela, franzindo as sobrancelhas quando algo lhe veio à mente. Espere, essa direção não é o antigo bairro? Nathan se virou para ela. Que antigo bairro? Vivian explicou rapidamente.
Ouvi a Sra. Webb mencionar isso quando ela estava conversando com as outras empregadas. A antiga casa de Catherine nos subúrbios onde ela morava antes de se casar com você. Serena fala sobre isso quando bebe sozinha em seu quarto. A Sra. Webb disse, Serena é obcecada por aquele lugar, sempre murmurando para si mesma sobre aquela casa como se fosse algo terrivelmente importante. Nathan compreendeu tudo de uma vez, e isso torceu seu peito como uma faca. A antiga casa de Catherine, o lugar onde ela morava antes de ele chegar e tirá-la de uma vida comum para o seu perigoso submundo. E mais do que isso, era a rota que Catherine havia percorrido naquele dia fatídico, 4 anos atrás. A estrada onde ela bateu e morreu. Marcus, vá para lá, ordenou Nathan, com a voz tensa. Eu sei para onde ela está indo. No carro, correndo à frente. Serena estava ao volante com olhos selvagens e mãos trêmulas. Ela dirigia como uma louca, passando por sinais vermelhos, zigue-zagueando pelas faixas, sem se importar com as leis de trânsito. Ao lado dela, Ethan se encolhia no banco do passageiro, lágrimas molhando seu rostinho, seu corpo lutando contra o cinto de segurança que o mantinha preso no lugar. Cale a boca! Serena gritou, seu olhar oscilando loucamente entre a estrada e a criança chorando. Cale a boca! Cale a boca! Cale a boca! Mas Ethan não parou. Pela primeira vez em 4 anos, preso na escuridão dos sedativos, o menino encontrou sua voz, e ele a usou para chamar o nome da pessoa em quem mais confiava, aquela que o tirou do inferno, aquela que lhe mostrou como era o amor. Vivian! Ethan gritou, sua voz quebrando de medo e desespero. Vivian! 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 No suvão que os perseguia, Nathan de repente ouviu aquele grito sair do pequeno alto-falante no painel. Marcus havia colocado um dispositivo de escuta no carro de Serena dias atrás, a pedido de Nathan. E agora os gritos desesperados de Ethan estavam chegando diretamente aos seus ouvidos. Vivian! 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 Nathan ficou rígido, seu coração apertando como se um punho o tivesse fechado. Seu filho estava chamando um nome. Pela primeira vez em 4 anos, o menino estava claramente chamando alguém pelo nome. Mas esse nome não era papai. Não era Nathan, era Vivian, a empregada com luvas de borracha amarelas. A mulher que Nathan nunca se preocupou em realmente ver. Aquela que entrava no quarto de seu filho à noite para segurar sua mão e sussurrar contos de fadas. Era ela que Ethan chamava em seus momentos mais desesperados. Era ela que seu filho confiava e amava. A dor rasgou o peito de Nathan. Não ciúme, mas culpa. Onde ele tinha estado durante 4 anos, quando seu filho precisava de alguém em quem confiar? O que ele tinha feito enquanto Ethan estava preso na escuridão e ninguém ouvia seus gritos? Ele tinha deixado uma estranha fazer o que ele, como pai, deveria ter feito. Vivian sentou-se ao lado dele, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, enquanto ouvia Ethan chamando seu nome. Ela levantou a mão para cobrir a boca, lutando para conter um soluço. Ethan, ela sussurrou com a voz embargada. Aguente um pouco mais. Estou indo. Nathan cerrou os dentes e se virou para Marcus com os olhos vermelhos. Mais rápido, mais rápido. Meu filho precisa de mim. O carro de Serena parou em frente a uma casa abandonada, escondida atrás de fileiras de árvores altas. A luz fraca da lua incidia sobre a estrutura envelhecida, criando uma névoa prateada fantasmagórica. Essa era a casa de Catherine antes de se casar com Nathan, o lugar onde ela havia vivido os anos mais tranquilos de sua vida, e também o lugar mais próximo da estrada fatídica onde ela havia se acidentado e morrido 4 anos antes. Serena puxou Ethan para fora do carro, arrastou-o para dentro da casa abandonada, subiu a escada de madeira podre e saiu para a varanda do 2º andar. Dali, ela podia ver a rodovia serpenteando à distância, a estrada pela qual sua irmã havia passado pela última vez. A estrada que Serena havia transformado no local de descanso de Catherine com suas próprias mãos. Minutos depois, o SUV preto de Nathan apareceu, com os freios chiando ao parar em frente à casa. Nathan saltou para fora, correu em direção ao prédio e então congelou quando olhou para a varanda do 2º andar. Serena estava lá, com as costas encostadas na grade decadente, ambos os braços firmemente em volta do corpo de Ethan. Ela estava tão perto da borda que um pequeno empurrão os mandaria aos dois para o chão duro abaixo. Mais um passo e eu solto. Serena gritou, sua voz aguda ecoando pela noite silenciosa. Você quer ver se eu vou fazer isso? Nathan levantou as 2 mãos, forçando a voz a ficar firme, mesmo com o coração batendo forte. Serena, acalme-se. O que você quer? Dinheiro.
Eu te dou o quanto você quiser. Liberdade. Eu deixo você sair do país e ninguém vai te perseguir. O que você quiser, eu te dou. Só solte o Ethan. Serena riu como uma louca. Sua risada ecoou pela noite como o grito de um corvo. Tarde demais. Tarde demais. É tudo tarde demais. Você acha que dinheiro resolve tudo. Você se acha alguém, o grande chefe da máfia. Você tem todo o dinheiro e poder do mundo, mas não pode comprar o que eu quero. Nathan tentou dar um passo cauteloso para se aproximar. Sua voz estava mais suave. Você não quer fazer isso. Aquele é o Ethan. Ele é seu sobrinho. Ele é sangue da Catherine, sangue da sua irmã. Catherine. O nome atingiu Serena como um detonador. Ela gritou, sua voz estridente e cheia de ódio. Catherine. Sempre Catherine. Durante toda a minha vida ouvi esse nome. A bela Catherine. A perfeita Catherine. Catherine amada por todos. Eu odeio esse nome. Eu a odeio. Eu odeio tudo o que ela representava. Enquanto Nathan tentava ganhar tempo e manter a atenção de Serena, Vivian saiu silenciosamente do SUV. Ela se moveu em direção à casa com passos lentos e não ameaçadores, como se estivesse simplesmente dando um passeio no parque em uma tarde comum. Nathan a viu e gritou, Vivian, pare! Não se aproxime! Mas Vivian não parou. Ela continuou andando, seus olhos castanhos voltados para a varanda, encontrando o olhar enlouquecido de Serena. Então ela falou, sua voz estranhamente calma em meio à tensão sufocante. Serena, eu sei que você está sofrendo. Serena olhou para baixo, estreitando os olhos com desprezo. O que você sabe? Você é apenas uma serva, uma empregada barata. O que você sabe sobre minha dor? Vivian não recuou. Ela continuou andando e falando. Eu sei como é ser abandonada. Eu sei como é não ser amada. Eu sei como é ficar na escuridão e ver outras pessoas terem tudo o que você sempre quis. Eu sei como é ser invisível, como se você não existisse, como se fosse apenas a sombra de outra pessoa. Serena vacilou. As palavras de Vivian atingiram-na como agulhas cravadas diretamente em seu coração. Ela olhou para a empregada parada no quintal e pela primeira vez viu algo nos olhos de Vivian. Não era medo nem desprezo, era compreensão. A compreensão de alguém que havia vivido na escuridão, que conhecera a solidão e o abandono. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Serena. As primeiras lágrimas verdadeiras que ela derramava depois de anos usando uma máscara. Ela olhou para Vivian com a voz trêmula. Você não entende. Você não pode entender. Vivian ergueu o queixo com a voz ainda calma, mas cheia de uma profunda sinceridade. Então me deixe entender. Conte-me. Você está sofrendo há muito tempo. Você está sozinha há muito tempo. Deixe-me ouvir. Vivian continuou falando, sua voz gentil, mas carregando um peso que não podia ser negado. Catherine se foi. Serena, ela está morta há 4 anos. Você não pode vencer alguém que já está morto. Não importa o que você faça. Catherine sempre será aquela que todos amavam, sempre a perfeita nas memórias das pessoas. E você está se transformando em um monstro. Machucar Ethan não diminui sua dor. Só transforma você na coisa que você mais odeia. Serena tremeu. As palavras de Vivian atingiram a parede que Serena construíra ao longo de tantos anos como golpes de martelo. Sua voz se quebrou, fraca e desesperada. Você não entende. Você não pode entender. Ninguém me entende. Então, como uma barragem se rompendo, tudo o que Serena guardara dentro de si durante toda a vida começou a jorrar. Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Catherine roubou tudo de mim. Desde que éramos crianças, desde o momento em que eu tinha idade suficiente para entender o mundo ao meu redor, meu pai a amava, a mimava, dava tudo a ela. Minha madrasta também. Ela só tinha olhos para Catherine. Me tratava como se eu não existisse. Então Nathan chegou. E claro, ele amava Catherine. Casou-se com Catherine. Deu a ela uma vida como um sonho. E eu, o que eu era? Eu não era nada além de uma sombra. A filha bastarda. Ninguém queria olhar para mim. Ninguém me reconhecia. Ninguém me amava. Nathan ficou no quintal, ouvindo cada palavra. Seu corpo ficou tenso como um fio. Ele queria gritar. Queria subir lá e arrancar Ethan dos braços de Serena. Mas ele sabia que qualquer movimento repentino poderia colocar seu filho em perigo. Tudo o que ele podia fazer era ficar ali, com os punhos cerrados e ouvir. Serena continuava gritando, sua voz enlouquecida e cheia de ódio. O acidente. Todos acham que foi um acidente. Todos acham que Catherine teve azar. Todos choraram por ela, mas ninguém sabe a verdade. Nathan rugiu lá embaixo, sua voz trovejando na noite. O que você fez com o carro de Catherine?
Serena olhou para ele com os olhos selvagens e descontrolados. Então ela gritou a verdade que havia enterrado por 4 anos. Eu sabotei os freios. Eu a matei. Eu matei minha irmã perfeita. Um silêncio mortal tomou conta da casa abandonada. Nathan ficou parado como se tivesse sido atingido por um raio, seu corpo inteiro tremendo com a fúria fervendo em suas veias. Catherine não morreu em um acidente. Sua esposa havia sido assassinada. Assassinada pela própria irmã, continuou Serena com a voz sufocada entre soluços. Eu só queria que ela morresse. Eu não sabia que Ethan estava no carro naquele dia. Quando ele sobreviveu, achei que era uma oportunidade. Se ele se tornasse um vegetal, Nathan o esqueceria, o entregaria a mim para cuidar, e lentamente se voltaria para mim. Eu teria tudo o que Catherine tinha. Finalmente eu seria amada. Enquanto Serena chorava e perdia o foco, Ethan viu sua chance. Ele não era mais a criança indefesa entorpecida por sedativos. Ele abriu a boca e mordeu com força o braço que o segurava. Serena gritou de dor. Um instinto a fez afrouxar o aperto por um segundo, e esse segundo foi tudo que Ethan precisava. Ele se soltou, correndo em direção à escada com suas pernas pequenas, rápidas e seguras. Nathan subiu a escada como uma flecha, dando 2 e 3 degraus por vez, pegando seu filho nos braços no meio do caminho. Ele segurou Ethan com força, pressionando o pequeno corpo do menino contra o peito, como se tivesse medo de que alguém pudesse levá-lo embora novamente. Marcus correu para a varanda logo em seguida, derrubou Serena no chão e colocou algemas em seus pulsos antes que ela pudesse reagir. Serena deitou-se nas tábuas de madeira podres, gritando e soluçando como uma louca. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser amada. Por que ninguém me ama? Por quê? Vivian subiu correndo as escadas, correu para Nathan e Ethan e envolveu os dois em seus braços, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os 3 ficaram ali, abraçados, na casa abandonada, sob o luar fraco, diante dos gritos descontrolados da mulher que havia causado toda essa tragédia. Ethan chorava nos braços do pai e de Vivian, mas não era mais o choro do medo. Era o choro de uma criança finalmente livre, finalmente segura nos braços das pessoas que a amavam. E Nathan, o chefe da máfia frio e implacável, pela primeira vez em 4 anos, deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto sem tentar escondê-las. A justiça foi feita rapidamente nas semanas seguintes àquela noite horrível. Agora, 6 meses depois, a verdade havia sido totalmente documentada e as cicatrizes estavam começando a sarar. Nathan estava sentado em seu escritório e à sua frente havia uma pilha grossa de documentos contendo os resultados da investigação completa que ele havia ordenado. Primeiro vieram os resultados do teste de DNA. Ethan era 100% filho biológico de Nathan Blackwell. Sem sombra de dúvida, sem um único por cento de erro. Serena mentiu sobre o caso de Catherine, inventou a história de outro homem para abalar Nathan, para fazê-lo questionar sua esposa, para justificar o crime que ela havia cometido. Catherine nunca traiu o marido. Ela amou Nathan de todo o coração até o último segundo de sua vida. Nathan fechou os olhos, sentindo como se uma parte do peso tivesse sido tirada de seus ombros. Pelo menos a memória de Catherine permanecia intacta e pura. Em seguida vieram as descobertas sobre o acidente de carro de 4 anos antes. A polícia reabriu o caso com as novas evidências que Marcus havia reunido. O mecânico que havia feito a manutenção do carro de Catherine foi encontrado e interrogado. Ele admitiu que depois de terminar o trabalho, uma mulher foi até a oficina e pediu para verificar o carro sozinha. Essa mulher era Serena Cross. Peritos forenses reexaminaram o que restava do veículo e confirmaram que o sistema de freios havia sido sabotado deliberadamente. Não foi um acidente, foi assassinato. Serena Cross foi acusada de homicídio doloso, além de uma longa lista de acusações adicionais, incluindo abuso infantil, envenenamento, sequestro e falsa acusação, com provas irrefutáveis e sua própria confissão diante de várias testemunhas. A sentença esperada era prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ela nunca mais veria a luz do sol da liberdade. O Dr. Howard Preston também não escapou. Sob interrogatório, ele confessou tudo. Serena o pagou para prescrever sedativos para Ethan, exigiu que ele falsificasse registros médicos e transformou uma criança saudável em um vegetal por 4 anos. Ele teve sua licença médica cassada permanentemente e foi acusado de cumplicidade em abuso infantil. Sua carreira e sua vida estavam efetivamente acabadas. De volta à mansão, Nathan convocou todos os funcionários para o grande saguão. A senhora Webb, a governanta idosa que trabalhava ali há 20 anos, caiu de joelhos aos pés de Nathan, com lágrimas encharcando seu rosto enrugado.
Ela engasgou. Eu sabia. Eu sabia que algo estava errado. Eu via Serena dar remédios ao menino todas as manhãs. Eu via o menino mudar após cada dose. Mas eu tinha medo. Não ousei falar nada. Por favor, me perdoe. Nathan olhou para ela, com olhos frios como gelo. Seu silêncio fez meu filho passar por 4 anos de inferno. Você o viu sofrer todos os dias e não fez nada. Saia da minha casa agora mesmo. A senhora Webb soluçava enquanto era conduzida para fora da mansão. E ela não foi a única. Todos os funcionários que sabiam e optaram pelo silêncio, todos que se afastaram do sofrimento de uma criança foram demitidos sem piedade. Nathan não tinha paciência para a covardia. A única coisa positiva em toda aquela escuridão foi a recuperação de Ethan. Assim que os sedativos foram suspensos, o menino se recuperou a uma velocidade surpreendente. Ele começou a falar mais, a andar normalmente. Ele até correu pelo jardim com risadas alegres ecoando pelos jardins da mansão. O pediatra contratado por Nathan o examinou e confirmou que Ethan não tinha nenhum dano cerebral permanente. O menino estava tendo uma recuperação notável. Ele precisava de tempo para curar seu corpo e seu espírito. Cada passo que ele dava no gramado era uma vitória da ciência médica, da fisioterapia e, acima de tudo, do amor incondicional de Nathan e Vivian. Certa tarde, Nathan chamou Vivian para seu escritório. Ela entrou com uma expressão preocupada, sem saber o que seu empregador queria dizer. Nathan ficou parado perto da janela, olhando para o jardim onde Ethan brincava, depois se virou para ela. Sua voz era baixa e sincera. Obrigado, Vivian. Você salvou meu filho. Você me salvou. Vivian baixou a cabeça, com as bochechas corando. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. E acho que agora que tudo acabou, devo ir embora. Meu trabalho aqui está feito. Nathan se aproximou, parando na frente dela, seu olhar fixo no dela com uma sinceridade que ela nunca tinha visto nesse homem. Fique, não como empregada. Como tutora de Ethan, ele precisa de você. Ele confia em você mais do que em qualquer outra pessoa neste mundo. Ele fez uma pausa por um momento, depois acrescentou, com a voz mais suave. E eu também. Vivian ergueu a cabeça, encontrou os olhos de Nathan e, pela primeira vez, não viu um chefe da máfia frio, mas um pai tentando consertar o que havia sido quebrado. Um homem em busca de redenção. Ela assentiu. Eu ficarei. A mansão, que antes era fria e sombria como uma prisão, havia mudado completamente. As cortinas pesadas foram substituídas por cortinas leves e transparentes que deixavam a luz do sol entrar em todos os cantos. O riso das crianças ecoava pelos corredores. O som de pezinhos correndo pelo piso de madeira. Vozes alegres gritando em rajadas divertidas. Aquela não era mais uma casa de escuridão e segredos. Era um lar de verdade. Ethan frequentava normalmente uma escola primária perto da propriedade e se adaptou rapidamente aos colegas de classe. Ele não era mais a criança encolhida em uma cadeira de rodas com olhos vazios. Ele era um menino de 6 anos animado, travesso e rápido, o mais rápido da turma. Sua professora não parava de elogiar sua inteligência e sua rapidez para aprender. O médico disse que 4 anos envenenado com sedativos não deixaram danos físicos permanentes. Mas o espírito de Ethan precisaria de tempo para se curar. Felizmente, ele tinha Vivian ao seu lado. Vivian havia se tornado oficialmente a tutora de Ethan. Não mais a empregada com luvas de borracha amarelas esfregando o chão. Ela o ajudava com o dever de casa todas as tardes, lia contos de fadas para ele todas as noites, e era a primeira pessoa que ele procurava quando pesadelos o acordavam no escuro. Além de cuidar de Ethan, Vivian voltou para a faculdade para terminar o curso de psicologia que havia sido forçada a abandonar anos atrás. Nathan cobriu toda a sua mensalidade, mas Vivian insistiu que pagaria cada centavo após a formatura, assim que tivesse um emprego estável. Ela não queria ficar devendo nada a ninguém. Mesmo que essa pessoa fosse Nathan Blackwell, Nathan também havia mudado. O chefe da máfia frio de ontem agora chegava em casa mais cedo, passava mais tempo com o filho e sorria mais. Ele ainda comandava seu império do submundo. Ainda era o homem poderoso que toda Chicago tratava com cautela. Mas no momento em que atravessava os portões da mansão, ele se tornava um pai comum. Um homem comum aprendendo a amar novamente desde o início. O que cresceu entre Nathan e Vivian não foi amor à primeira vista. Não aconteceu em um momento dramático ou em um beijo inesperado. Foi construído lentamente, dia após dia, do respeito à confiança e então da confiança a algo mais profundo. Nenhum dos dois ousou nomear. Era de manhã, quando os 3 se sentavam para tomar café. Ethan tagarelando sobre o sonho que tivera na noite anterior. Vivian rindo e pedindo mais detalhes,
e Nathan observando-os com um sorriso tranquilo nos lábios. Era tarde da noite, depois que Ethan adormecia, quando Nathan e Vivian conversavam na sala sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro, sobre coisas que nunca haviam compartilhado com ninguém. Era nos olhares furtivos quando pensavam que o outro não estava prestando atenção. Os sorrisos compartilhados quando Ethan fazia algo engraçado, o toque acidental das mãos que os fazia se assustar. Naquela tarde, Nathan chegou em casa mais cedo do que o normal. Quando entrou no jardim, viu Ethan correndo com algumas crianças da vizinhança pelo gramado verde. O menino estava bem à frente, com suas perninhas correndo rápido, o cabelo castanho voando ao vento. Ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e se virou com um sorriso radiante quando viu seu pai. Pai, eu sou o mais rápido. Ethan correu para Nathan, com os braços levantados para ser pegado no colo. Nathan riu, se abaixou, pegou seu filho e o girou até que o menino gritasse de alegria. Você se saiu muito bem. Quem te ensinou a correr tão rápido? A Vivian me ensinou, disse Ethan, ainda ofegante da corrida. Ela disse que aprendeu a correr para pegar o ônibus quando era pequena, porque se perdesse o ônibus, seus pés ficariam cansados de tanto andar. Nathan ergueu os olhos para a varanda, onde Vivian estava encostada em uma coluna, observando pai e filho com um sorriso gentil. O sol dourado da tarde iluminava seu rosto, fazendo seus olhos castanhos brilharem. E naquele momento, Nathan sentiu algo que pensava ter perdido para sempre, depois que Catherine morreu. Felicidade. Entre e beba um pouco de água. Nathan sentou Ethan no chão e bagunçou seu cabelo. Quero conversar com Vivian por um momento. Ethan olhou para o pai, depois para Vivian, com um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto. Papai quer conversar sobre coisas de adulto de novo. Então, antes que Nathan pudesse reagir, o menino deu uma risadinha e correu para dentro, deixando Nathan e Vivian parados no jardim ensolarado, cercados pelo canto dos pássaros e pelo aroma suave das flores. Nathan e Vivian ficaram frente a frente no jardim. O sol do final da tarde, dourado como mel, espalhava-se por seus ombros e iluminava seus cabelos castanhos e olhos calorosos. Nathan respirou fundo, procurando as palavras certas para o que precisava dizer. O advogado me ligou hoje. Vivian ouviu isso e seu rosto se contraiu de preocupação imediatamente. É algo sobre a custódia? Serena fez algo da prisão? Nathan balançou a cabeça. Não, não é sobre Ethan. Eles ligaram sobre o seu contrato de trabalho. Vivian empalideceu, seu coração parecendo parar por um instante. O que ela tinha feito de errado? Ela tinha se aproximado demais dessa família? Ela tinha cruzado uma linha que um tutor não deveria cruzar? Eu fiz algo errado. Nathan olhou para ela com um olhar gentil que ela nunca tinha visto nele antes. Eu quero cancelar o contrato. O coração de Vivian afundou. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela era apenas uma empregada, uma tutora temporária, não alguém que pertencia ao mundo de Nathan Blackwell. Ela abaixou a cabeça, sua voz fraca e trêmula. Eu entendo. Se você precisar que eu vá embora, farei as malas hoje à noite. Mas Nathan se aproximou, parando bem na frente dela. Você não entende, Vivian. Não quero mais que você seja minha funcionária. Vivian ergueu a cabeça, com os olhos cheios de confusão. Nathan continuou com a voz baixa e sincera. Quando cheguei em casa naquele dia e vi você no gramado com Ethan, não vi apenas uma babá. Vi o que faltava nesta casa há 4 anos. Vi o que eu estava perdendo há 4 anos. Luz, risadas, calor humano. Ele fez uma pausa e continuou. Nos últimos 6 meses, você me ensinou a ser pai. Você me ensinou que dinheiro e poder não significam nada se não há ninguém com quem compartilhar risadas. Você me ensinou que o amor não pode ser comprado com dinheiro. Ele precisa ser construído com tempo e sinceridade. Você nos salvou, Vivian, tanto Ethan quanto a mim. Nathan enfiou a mão no paletó e tirou uma pequena caixa de veludo preto, depois levantou a tampa. Dentro havia um delicado colar de platina com um pingente finamente trabalhado em forma de um pequeno avião de papel. Vivian ficou olhando para ele, com os olhos arregalados de surpresa. Essa foi a primeira coisa que Ethan desenhou quando se recuperou. Nathan explicou. Um avião de papel? Ele disse. Simbolizava liberdade, poder voar para onde você quiser sem que ninguém te impeça. Pedi para alguém transformá-lo em um colar para você. Ele pegou o colar e gentilmente o prendeu no pescoço de Vivian. Não estou pedindo você em casamento. Ainda não. Sei que você precisa terminar a escola. Você precisa seguir seu próprio caminho. Precisa provar ao mundo e a si mesma que pode se sustentar sozinha. Respeito isso, mas quero que você fique. Não como funcionária, não como tutora, mas como família. Nós 3. Sem contrato, sem limites, sem distância. Só nós.
Vivian sentiu lágrimas brotarem em seus olhos e não conseguiu mais contê-las. Elas escorreram por suas bochechas, mas essas não eram as lágrimas de dor que ela derramara tantas vezes na vida. Eram lágrimas de felicidade. Você e Ethan também me salvaram, sussurrou ela com a voz embargada. Eu não tinha nada antes de vir para cá. Nenhuma família, nenhum lar, nenhum futuro. Ethan me deu uma razão para viver. Me deu alguém para amar e proteger. E você? Você me deu um lugar para pertencer. Vivian assentiu. Depois se ergueu na ponta dos pés e envolveu Nathan com os braços. Ele a abraçou com força, sentindo o calor do corpo dela penetrar no espaço frio dentro de seu peito. Então eles se beijaram. Seu primeiro beijo, lento, doce, cheio de promessas. Não o beijo ardente da paixão, mas o beijo gentil de duas almas que se encontraram depois de tanto sofrimento. Papai e Vivian estão se beijando. Nojento. A voz de Ethan ecoou da varanda, fazendo-o se assustar e se separar. Ele estava ali segurando um copo d'água, com o rosto contorcido como se tivesse acabado de morder um limão. Nathan e Vivian se entreolharam e então ambos caíram na gargalhada. Ethan correu até eles, se colocou entre os dois e os três se abraçaram no jardim, banhados pelo pôr do sol. Quero que a gente vá à praia amanhã, disse Ethan com os olhos brilhando. Vivian nunca viu o mar. Nathan olhou para Vivian surpreso. Sério? Você nunca viu o mar? Vivian corou um pouco envergonhada. Eu não fui a muitos lugares quando era pequena. O mar sempre foi um sonho distante para mim. Nathan sorriu, o sorriso mais caloroso que ele tinha dado desde que Catherine morrera. Então faça as malas. Amanhã vamos à praia. No dia seguinte, vamos às montanhas. Temos toda uma vida para compensar o tempo que perdemos. Os três entraram juntos na casa. Uma luz amarela quente se espalhava por dentro para recebê-los. Nathan observou Vivian segurando a mão de Ethan, observou seu filho falando sem parar sobre ondas e castelos de areia. E percebeu algo. A felicidade havia entrado em sua vida pela porta dos fundos, vestindo um uniforme verde barato e luvas de borracha amarelas brilhantes. Ela não chegou da forma que ele esperava. Não veio da maneira que ele imaginava. Mas ela veio e era real. A porta se fechou atrás deles, deixando o jardim mergulhar na suave escuridão da noite. Aquele jardim agora guardava um segredo. O segredo de como um par de luvas amarelas baratas mudou o destino de três almas para sempre. A história deles não terminou com a frase familiar. Eles viveram felizes para sempre. Terminou com algo melhor, mais verdadeiro e mais bonito. Eles foram corajosos e viveram de verdade. A história termina aqui. Desta história, podemos tirar muitas lições valiosas para a vida. Primeiro, o amor sincero não precisa de dinheiro ou status. Ele só precisa de um coração que saiba cuidar e esteja disposto a se sacrificar. Vivian não tinha nada além de sua bondade. No entanto, ela salvou uma criança de uma forma que milhões de dólares não conseguiriam. Segundo, nunca fique em silêncio diante do mal, porque o silêncio é cumplicidade. Terceiro, família não tem a ver com laços sanguíneos. Tem a ver com as pessoas dispostas a ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. E, finalmente, a felicidade às vezes vem de lugares que você menos espera, desde que abra seu coração para recebê-la. Obrigado por acompanhar a história até o último minuto. O que você achou dessa história? Ela lembrou você de alguma coisa na vida real? Deixe um comentário e compartilhe o que está em seu coração. Queremos realmente ouvir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as histórias comoventes que trazemos todos os dias. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de calma e paz. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.